Sejam bem-vindos a este podcast On Ponto Off Desculpas. Estejam ligados em Cristo e já quero adiantar que o primeiro convidado é mais que especial, é o Senhor Jeová, onde Ele traz a sua revelação através da palavra, das experiências, para que vidas sejam impactadas e o nome dele venha a ser sempre glorificado. Eu creio que ele está aqui e se você crê, ele também vai estar aí. Então se ajeite, sente, espero que você esteja bem. O Senhor revelou ao meu coração uma palavra, onde vai falar lá no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele trouxe essa revelação ao meu coração, ele me fez voltar lá atrás, quando eu tinha 18 anos. Atualmente eu tenho 31. E eu me lembro que no ensino médio, tinha a nossa rotina do dia a dia de estar sempre com aquela turminha, sempre com as mesmas amizades. E quando veio o término do ensino médio, a gente até se programou para manter o contato, para se ver todo final de semana, pelo menos uma vez no mês. E isso até que aconteceu. Porém, com o tempo, cada um tomou o seu caminho, os seus projetos. Uns foram fazer faculdade, outros foram fazer curso profissionalizante, outros foram apenas trabalhar, outros foram ser pais. Cada um seguiu a sua vida. E aquela realidade que antes estávamos ali todos os dias, na convivência, compartilhando as experiências, de repente acaba. E quando acaba, resta o que? A saudade. E quando você tem um apego, nos resta muitas vezes o sentimento de carência. Porque a carência em si é sentir falta de algo. O Senhor falou comigo, eu busco ao Senhor em oração para que Ele possa revelar, dar o direcionamento em cada vídeo de podcast. E Ele falou comigo que muitos sentem falta de algo. Falta de bens materiais, falta de pessoas, falta do que não viveu. Mas vivem na ilusão de repetir pensamentos e não têm alegria. E perdem tempo precioso, porque o nosso tempo é precioso. Não vamos viver para sempre aqui nessa terra. Então, como é precioso, a gente tem que aproveitar ao máximo para viver, para glorificar ao nome do Senhor. O objetivo desse podcast é trazer o reino de Deus dentro de nós, em sua justiça, para vivermos o real propósito de Deus nas nossas vidas. E o Senhor me fez recordar desse sentimento que muitas vezes se torna até dor para muitas pessoas. O sentimento de carência, o sentimento do pensamento até mesmo: poxa, eu gostaria de ter vivido isso. É sentir falta de algo. E essa falta, eu creio que hoje vai ser suprida. O Espírito de Deus vai transformar esse sentimento em alegria. E você que estava triste, você já pode até se sentir bem melhor. Porque eu creio que você não veio parar nesse vídeo por acaso. Então o Senhor me fez lembrar dessa experiência, dessa memória. Lembrando também que é muito importante ressaltar que nós, seres humanos, temos o campo emocional inconsciente, que fica na nossa mente. Esse campo está nas nossas experiências emocionais, nas nossas memórias, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, quer sejam boas ou quer sejam ruins, que influenciam, mesmo muitas vezes a gente fala assim: eu me tornei adulto, já sou uma pessoa madura e eu consigo ter autocontrole. E muitas vezes não, por ter tido algum sentimento, alguma memória que houve um trauma. Muitas pessoas se sentem travadas, se sentem incapazes de seguir em frente por causa dessas memórias vivenciadas. E eu me recordo muito bem que foram passando os dias quando encerrou o ensino médio, e aí foi fazendo falta aquelas pessoas, aquelas amizades. E por mais que eu mandasse mensagem, não era a mesma coisa. Mudou. E a vida muda. E eu quero te dizer que por mais que você não via até um momento uma saída, chegou a saída. Chegou porque quando a gente entende que a vida muda, é necessário também mudar a percepção e o olhar. Eu não tenho mais aquele olhar de 18 anos. Eu evoluí, eu decidi evoluir. E graças a Deus eu escolhi evoluir com Cristo. Muitos eu sei da vida de alguns através das redes sociais. Cada um trilhou a sua história. E é fato
que o Senhor me trouxe essa memória para compartilhar com vocês, porque isso nos dá uma conexão, porque eu tenho certeza, quando eu comecei a falar sobre o ensino médio, você puxou na sua memória lá atrás, algum momento que você viveu, uma fase diferente, que não é a mesma de agora, porque a vida é o que? Ela muda. E quando eu percebi que os dias foram passando, os meses foram passando, os anos foram passando, eu sentia falta. E eu entendi que aquilo era uma carência. Mas é que aquela carência não poderia se tornar em dor. Poderia ser uma lembrança, mas dor não poderia. Mas foi difícil superar, porque passou-se os meses até anos. E mesmo eu tendo novas amizades, seguindo com minha vida, me fez falta, porque marcou meu subconsciente, marcou com memórias, deixou falta, deixou lembranças. Mas quando a gente tem esse entendimento de que o Senhor, Ele tem sempre o melhor para nós, e cada fase deve ser vivida com Ele, estando com Ele, as coisas se tornam claras, porque estamos aqui num aprendizado, a gente aprende todos os dias, através das experiências, através dos testemunhos, e aí o Senhor me fez lembrar dessa época. O que o Senhor quer dizer com essa lembrança? O que o Senhor tem para falar aos nossos corações através dessa lembrança? E trazendo o tema de carência. Aí o Senhor me fez ir um pouquinho mais para frente. Passei os meus 18 anos, um pouquinho mais para frente, uma outra fase da minha vida. A realização de um sonho em casar. E quando chegou essa fase, eu precisava, não é só casar, eu precisava ter uma casa, um lar, um lugar para ficar. E o Senhor preparou na época a possibilidade de nós construirmos. Porém, o meu esposo, que na época era o meu noivo, ele teve que também colocar a mão na massa, se tornar pedreiro, aprender as coisas, e o que eu poderia fazer, eu fazia. Eu sou muito grata a Deus, porque nessa fase da vida eu tenho memórias de gratidão, onde o Senhor levantou pessoas como meu pai, como minha sogra e outras pessoas, minha família, para orar por mim, para me ajudar. E nessa fase de realizar o sonho do casamento, a gente vem do namoro, passa pelo noivado. Só que aí o meu esposo, ele já não estava dando mais atenção do que ele dava antes. Ele vinha dia de sábado, antes na fase do namoro, na fase do noivado, antes de começarmos a construir, a gente tinha o final de semana todo para a igreja, de passear, de ir para lugares. E aí veio essa fase da construção, a gente teve que cortar recursos, parar de sair. E também, como ele estava trabalhando na obra, o tempo que ele tinha, ele queria descansar e ele dormia no sofá. E ele também não tinha muita experiência, porque mexer na obra, quem sabe, não é fácil. E aí ele dormia, e ali eu fui percebendo que eu não tinha mais a atenção que eu tinha dele. Então surge uma carência, falta de algo, mas eu não poderia transformar aquilo em dor. Talvez você esteja ouvindo esse testemunho, esse relato que o Senhor me direcionou para compartilhar com você, que são fases da vida, são momentos que a gente deve viver e não deve viver com medo, e se tiver com medo, a gente enfrenta. Toda situação na nossa vida a gente tem que encarar de cabeça erguida, porque o Senhor, Ele é o que? Ele é o nosso pastor. Mas para você entender esse contexto que o Senhor quer revelar aos nossos corações, você precisa trazer à sua memória o que te causou a carência. E se essa carência te trouxe dor, só pode ser uma lembrança. Ela não pode te impedir de prosseguir ou de viver, ou de fazer com que sua mente sempre viva aquilo e faça com que você não saia do lugar. Foi uma fase difícil, mas era com um objetivo maior e era para a construção da nossa casa, e ali eu tinha o Senhor, eu buscava o Senhor e Ele estava no controle de tudo. Passou-se esse tempo. E eu falando com o Senhor em oração e perguntando: Deus, me direciona o que quer dizer essas memórias, para que eu pudesse gravar o vídeo de podcast e o seu nome ser glorificado. Aí o Senhor foi um pouco mais além, me trazendo uma outra memória. Porque eu tenho intimidade com o Senhor fala tanto através da palavra, da leitura, quanto até mesmo no revelar, no falar. Cada um tem sua intimidade. Eu estou relatando a minha conexão com o Senhor. E aí o Senhor, porque na época, quando eu comecei a construção, a gente construiu a primeira parte de baixo. Passou
nessa época. A gente casou, o Senhor preparou o casamento, foi do jeito que foi até mais do que eu sonhei, foi uma bênção. Eu glorifiquei o nome do Senhor, só que veio uma segunda fase, a fase da segunda, a segunda fase da construção, que é construir a parte de cima. E eu já sabia do conflito e já tinha vivenciado a experiência dessa carência de faltar algo. Eu sabia que possivelmente o meu esposo ia entrar na mesma situação e eu teria que lidar com aquilo. E foi aí que o Senhor me trouxe à memória e me fez estar aqui hoje compartilhando com você o que Ele me ensinou naquela época e o que Ele quer que eu transmita para vocês através desse vídeo. Na época, o Senhor Jesus falou comigo: filha, você tem que aprender a lidar com mudanças. E mesmo que seja mudanças que você já saiba do contexto, já saiba dos sentimentos, você tem que saber que eu sou contigo. E você tem que enfrentar. E para enfrentar essas mudanças, você tem que participar dessas mudanças. E ali o Senhor me trouxe um entendimento diferente daquela situação. Que a vida, ela é como se fosse uma casa. E a casa, ela tem sua estrutura. Depois de ela estar pronta, ela vai ser decorada. Imagina que a sua vida é esta casa e ela já está pronta, só que ela precisa ser decorada. As decorações são as fases da vida. Você não tem controle sobre a sua vida. Você tem sonhos e objetivos, mas nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. E quando vem essas mudanças, temos que estar preparados para reorganizar essa casa, para redecorar, para se posicionar, mesmo se falta algo. E aquele algo, você tem que tirar sua atenção daquele algo que te falta. Um exemplo, o que me faltava lá no ensino médio, quando eu tinha 18 anos, as amizades. Eu redirecionei a minha atenção para o Senhor. Não sabia que eu tinha que decorar a minha casa, que era a minha vida, porque a estrutura que me deu o Senhor, o presente de vida que me deu foi Ele. Eu não escolhi os cômodos da casa, eu não escolhi como seria a minha vida, e nem você escolheu o cenário da sua vida. Mas sabemos que além dele nos presentear com a vida, Ele está conosco. Então, se Ele está conosco, quem manda na casa, quem tem o poder sobre a casa é Ele. Quem é que manda sobre a vida? É Ele, é o Senhor Jesus, é o Deus Jeová. Quem é que tem o poder sobre todas as coisas? É o Senhor Jeová. Então, partindo desse entendimento que Ele é o Criador da vida, Ele nos deu a vida, e Ele que nos proporcionou essa oportunidade do agora, de estarmos aqui, entendemos que essa vida é um presente dEle. A casa não foi escolhida, os cômodos, mas Ele nos deixou morar nela. Ele nos deu o que? O fôlego de vida. Estamos nessa casa, estamos vivendo experiências nessa casa. Você está vivendo experiências na sua vida. Só que será que essas experiências estão agradando ao Senhor? Eu poderia lá nos meus 18 anos buscar outras amizades e suprir essa carência de ter mais amizades. Porém, eu até poderia ter a amizade. O Senhor, Ele se agrada que estejamos em comunhão, mas não podemos colocar no nosso coração aquilo que só pertence a Ele, que é o lugar de adoração, que é o lugar de atenção, é o lugar de equilíbrio. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: eu posso as coisas, mas nem tudo me convém. Eu posso sentir o sentimento de carência, mas essa carência não pode me ocasionar dor ao ponto de me parar de prosseguir, entendeu? E quando chegou a fase para você entender melhor, a fase da construção da parte de baixo da minha casa, falando do âmbito físico, era uma outra situação que me ocasionou uma outra carência, e ali eu prossegui com o Senhor. Porém, eu não tinha uma palavra como essa, eu não tinha uma estrutura, uma maturidade como essa palavra está nos trazendo de forma clara, para que eu pudesse enfrentar. Mas aí o Senhor, Ele estava comigo. E na vez, quando foi construir em cima, eu sabia que viria aquele sentimento de carência de novo, que não é bom, aquele sentimento de se sentir sozinha, aquele sentimento de faltar algo. O Senhor me ensinou que mudanças acontecem na vida. E que a nossa vida é como se fosse uma casa. E essa casa precisa ser decorada. Só que a gente temos duas opções: deixar que a própria vida decore,
ou você decora essa vida. Mas como? Use o que você tem. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua história? E é aí que entra os Salmos 23. Nessa época, quando o Senhor me trouxe essa revelação, que a nossa vida é como se fosse uma casa, e que essa casa sofria mudanças, que é a nossa vida, e que essas mudanças a gente teria que encarar como se fosse decorar, mudar as coisas de lugar. E mudar as coisas de lugar causa estranheza. Possa até não parecer a sua vida, você pode falar assim, mas essa não foi a vida que eu sonhei, eu gostaria de estar vivendo uma outra história, eu não estou me sentindo bem comigo mesmo. Aí além da carência vem a solidão e vem outros sentimentos. E o Senhor, Ele te trouxe aqui para te dizer que você não está sozinha, que você não está sozinho. Ele que te deu o presente da vida, Ele quer trabalhar na sua vida desse jeito que está, mas para que você venha evoluir naquilo que Ele tem para você. Você não está sozinho, o Senhor não te esqueceu. São só mudanças para melhorar, de ter uma casa melhor, de com novas decorações. E eu me lembro que na época, quando eu sentia muito sentimento de carência, eu cantava, eu adorava o Senhor muito com louvor. E até hoje esse louvor fala muito comigo. E eu gostaria de adorar o Senhor e que você pudesse meditar na letra desse louvor. E que esse louvor venha falar o seu coração. Eu vou deixar a tradução, que vocês não venham reparar na minha pronúncia. Mas era dessa forma que eu adorava, porque esse louvor falava muito, eu gostava muito da tradução, que é o Salmos 23. E é a palavra, é o tema desse vídeo. Então, para complementar, eu preciso adorá-lo, porque é um testemunho. E hoje eu superei a carência. Hoje eu vivo dessa forma, como eu relato a vocês. As mudanças acontecem. E se acontecer novas mudanças, eu vou redecorar a minha casa, que é a minha vida. Eu vou encarar de uma outra forma, de uma forma de cabeça erguida, de não temer, mas saber que o Senhor está comigo. E tirar o foco daquilo que falta e olhar tudo que Ele já fez com gratidão. Então que você possa meditar aí nesse louvor. Ele se chama Still Waters. Waiting more inside a hummed in a tree, was cropped to all your heart for and you needed. Guys, anxiety hates some tiny tree. So they say to yourself, do you believe it? And I feel like I need you right now. The Lord is my shepherd, I shall no one. He leads me by still waters, to my feet they go. Oh, I walk through the valley of the shadow of death. Oh, I know you are with me, my Father, my friend. Your goodness and mercy, you follow me all of my days. I know by your strong as I say, Lord, I believe you can send me each throne has broken peace in me to present crying. I know that there's power in the world, so I sing over and over to my soul, to my death. Oh, the Lord is my shepherd, I shall no one. He leads me by still waters, to my feet they go. Oh, I walk to the valley of the shadow of death. Oh, I know you are with me, my Father, my friend. Your goodness and mercy, you follow me all of my days. I know by your still waters I'm safe. Still waters run to anybody I can find. I'll let me fear, though, here everywhere the signs
Your word is ran true every season of my life. Yeah, I believe, yes, yeah, I believe, yes. It's true, waters run through any valley I can find. I'll any field, though, Hebrew, wherever size. Your word is been true every season of my life. Yeah, I believe, yes, yeah, I believe, yes. Porque os Salmos 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse louvor, ele sempre falava comigo para me descansar no Senhor. E quando ele me trouxe a revelação que eu tenho que estar pronta, quando fala I believe in yes, I believe in yes, eu acredito. E todas as vezes que eu adorava esse louvor, louvando ao Senhor, engrandecendo a Ele, vocês, eu coloquei aí a tradução, vocês vão entender que a alma procura essas águas tranquilas. E devemos viver nessas águas tranquilas. E como viver nessas águas tranquilas? Buscando ao Senhor. E eu me lembro que quando eu adorava o nome do Senhor, louvando esse louvor, eu sentia essas águas tranquilas, a minha alma se acalmar, a carência ser suprida, porque onde faltava, já não falta mais. E o Senhor me trouxe essa revelação do Salmos 23, onde eu vou deixar escrito para vocês no original em hebraico. Traduzindo palavra por palavra, significa Adonai, amigo íntimo não faltará. Numa tradução mais próxima, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você deve ter ouvido em algumas pregações, ou alguém ter dito, que nada vai faltar para aqueles que confiam no Senhor, possa ser recursos terrenos. Mas você agora, olhando no original, dizendo Adonai, Adonai significa dono, mestre. O dono, amigo do mestre, sendo amigo íntimo, não faltará. Agora você que está assistindo esse vídeo, me diz, para aqueles que são amigos íntimos do Senhor, o que não há de faltar? Será que é uma casa no âmbito físico? Recursos financeiros? Status? Não! Para aqueles que são amigos íntimos do Senhor, o que não pode faltar é a presença do Senhor. É Ele estar junto, caminhar junto, dormir junto, acordar junto. A fé manifesta no poder de compreender que Ele está acima de tudo e de todos, mas também tem uma conexão com Ele e entender as respostas. Entender que quando você ora, Ele responde. Mas muitas vezes não estamos atentos à resposta do Senhor, porque queremos muitas vezes a nossa resposta. Queremos que aconteça do nosso jeito. E quando somos amigos íntimos do Senhor, nós somos abençoados. Não existe carência, não existe falta de nada, porque a presença dEle, aonde há a presença dEle, existe nessa pessoa, existe em mim e você a diferença. Será que você pode dizer a diferença? Diga aí, eu preciso ser diferente, porque eu sou amiga íntima do Senhor. Você está sendo amigo íntimo do Senhor? Se não está, não perca tempo. Faça uma oração dizendo: Senhor, Adonai, meu mestre, meu criador, eu quero ser seu amigo íntimo. Me ajuda a ser seu amigo íntimo. Me ajuda a vencer todas as adversidades e inclusive a carência. Eu não quero sentir mais falta de nada. Eu quero ter a sua presença, porque a sua presença me basta em todos os sentidos e em todas as fases da minha vida, em todas as decorações da minha casa, que se chama vida. Eu quero a sua presença, porque quando tem a presença do Senhor e você vai organizar a nova fase, as mudanças que vem na vida, você inclui em cada cômodo do seu lar, trazendo no contexto para a sua vida.
Você traz a presença do Senhor e você não coloca qualquer coisa dentro da sua casa. A sua casa é cheia de luz, a sua casa é cheia de alegria. Então você tem que entender da importância de ser amigo íntimo. Não é só dizer: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Eu acredito que recurso nenhum vai me faltar, terreno. Não, o Senhor é o meu amigo íntimo. Quando você lê esses salmos a partir de hoje, você vai se lembrar desta palavra, deste vídeo, que eu e você precisamos ser amigos íntimos do Senhor todos os dias. Temos que ter intimidade, conexão com Ele. E para ter essa intimidade precisa participar, precisa querer. Eu quero ser seu amigo. Sabe quando a gente está na fase de conhecer pessoas novas? Você quer saber os gostos, aonde vai, os hobbies, não é assim? Para ver se você se identifica. Mas quando é Ele, nós precisamos nos posicionar conforme o querer dele. É do jeito dele, da maneira dele. Entendeu? Por mais que muitas coisas ainda precisam ser mudadas, a sua visão ainda não se abriu para determinadas coisas, mas diga para o Senhor: me ajuda a enxergar com os teus olhos, para que eu possa decorar e achar gosto, achar beleza naquilo que o Senhor acha graça e beleza. Porque muitas pessoas estão assistindo esse vídeo, não se identifica muitas vezes com o estilo de vida do cristão, de uma vida que não se apega a este mundo, mas crê na vinda de Jesus Cristo. E para essa vinda a gente temos que o quê? Estar prontos. Temos que estar preparados na fé, temos que tomar a nossa cruz, temos que seguir a Jesus todos os dias, temos que matar gigantes, temos que ser diferentes nessa terra, enquanto o mundo está aí roubando, matando, destruindo. Porque o inimigo, ele está fazendo isso, ele está utilizando as armas do mundo para tentar nos distrair com muitas vezes com o celular, com as redes sociais, com a televisão, nos roubando o tempo. E esse tempo é precioso. Precioso para quê? Para orar. Porque aqueles que são amigos íntimos do Senhor, ora. Você está orando? Ah, mas é muito difícil, eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo, é que você não prioriza. Porque quando somos amigos de verdade, a gente tem prazer. Não, eu vou estar ali com o Senhor. Eu vou buscar ao Senhor, mesmo na rotina, mesmo no dia a dia. Eu costumo dizer para o Senhor, pela manhã quando eu me acordo, eu me arrumo. Antes de eu ir para preparar o meu café, eu vou para o meu cantinho, sento lá na minha cadeira, só eu e ele, no período da manhã, logo no amanhecer, porque eu estou preparando para ir para o trabalho, e eu reservo o meu melhor. Antes de eu fazer qualquer afazer para mim, eu falo: Senhor, aqui está o meu melhor do meu dia, mas Senhor, aqui estou eu, no melhor momento do meu dia. Recebe esse melhor momento, recebe o meu melhor, porque o Senhor é o meu amigo, porque o Senhor é o meu Pai. Ah, mas eu não tenho muito ânimo pela manhã, porque é no despertar. Mas o Senhor está vendo a sua intenção, é o seu melhor. Porque no período da manhã, onde você tem mais disposição, onde você tem mais atenção, onde você tem mais foco, dedique para o Senhor. Não deixe para falar com Ele só no final da noite, onde você está cansado, onde está cheio de problemas no dia a dia. Não, já comece introduzindo o Senhor na sua vida pela manhã, entregando para Ele o melhor do seu dia. Nem que você não tenha muita atenção, mas você fala: Senhor, eu estou com sono. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a minha estrutura, mas aqui está o meu melhor. Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor. Direciona o meu dia através da Tua palavra. Fala comigo, anda comigo. Faz o Teu querer e a Tua vontade. Me livra do mal, me livra de pessoas do mal. Me livra, Senhor, de situações em que possa me ocasionar problema, e me ajuda a resolver os problemas, se caso tiver. Mas vai na minha frente, que eu possa Te glorificar, que o Teu nome seja exaltado. E a cada dia você, buscando ao Senhor, você vai tendo mais intimidade ao conhecer a Ele. Você vai ter o seu jeito de falar com Ele, porque cada um é diferente. Cada um é único, mas o Senhor é o mesmo, é o nosso Criador. É Ele que é o nosso dono, é Ele que cuida de nós. Porque se o Senhor não cuidar, se o Senhor não sustentar a nossa saúde, a nossa vida, dinheiro vai passar,
As coisas da terra vai passar, mas a oportunidade de ter intimidade com Ele, de ter uma amizade com Ele, de ser amigo íntimo com Ele, é única, é agora. Então Ele quer ter essa intimidade com você, Ele quer ser seu amigo, Ele sempre quis ser seu amigo, mas é necessário você priorizá-lo, você ver graça nele, você ter vontade de estar buscando ao Senhor. E nesse salmo, quando Davi relata que o Senhor o faz descansar, porque é dessa forma, quando temos um relacionamento com o Senhor, a gente começa a mudar de vida. E às vezes você tem falado com o Senhor que você gostaria de mudança, que você gostaria de viver uma nova história, e essa nova história é agora. Essa carência, essa dor que está ocasionando na sua mente, na sua alma, que em nome de Jesus saia agora, que você possa respirar no pensamento, que você possa oxigenar o seu cérebro e ver com clareza que só o Senhor pode trazer a paz que você tanto precisa, e que esse fardo que está tanto pesado, Ele te ajuda, Ele alivia, mas é necessário olhar para Ele, buscar Ele como íntimo, como um amigo íntimo. E foi dessa forma que o Senhor me trouxe esse entendimento. Porque quando aceitamos as mudanças, porque as mudanças vão acontecer, aceitando ou não, mas quando aceitamos, a gente tem um melhor preparo. Vem mudança aí. Senhor, me dá sabedoria para essa nova fase da minha vida. Não é mudar você de um contexto ou eu de um contexto, tirar de um cenário e colocar no outro de repente, não. Se a gente não mudar a mentalidade, se a gente não está preparado, se a gente não entender que independente do cenário, independente da circunstância, nós precisamos dele, é a presença dele que faz a diferença. Nós, seres humanos, somos cheios de emoções, de sentimentos. Talvez você olhe para a grama do vizinho e você acha essa grama mais verde, e nem o próprio vizinho acha a grama dele verde, porque o vizinho está olhando para a grama do outro vizinho. Ao invés de sermos gratos e usarmos o que temos e agradecer ao Senhor, ser fiel no pouco que eu te colocarei no muito, porque isso é o reino de Deus, é trazer esse reino para dentro de nós, e trazer esse reino é para trazer Jesus Cristo para dentro de nós, na nossa casa, no nosso eu, na nossa vida, e falar: Jesus, decora, me ajuda a enxergar a sua decoração com beleza, me ajuda a achar graça, a achar alegria, porque muitas vezes eu falo com o Senhor que eu queria do meu jeito, mas o Senhor sabe o melhor para mim. Você sabe o que significa confiar no Senhor? A confiança é entender que Ele tem o melhor, mesmo se Ele mudou as coisas de lugar e você não gostou daquele jeito, daquela forma. Mas é confiar no Senhor que Ele está no controle de tudo, e Ele pode todas as coisas na minha e na sua vida, porque Ele é nosso dono, Ele é Adonai. E Ele é amigo íntimo. Eu quero o Senhor todos os dias da minha vida como amigo íntimo, perto de mim, que Ele possa me ensinar dia a dia, porque é melhor aprender com o Senhor, que tem promessa para a minha vida, que tem promessa na sua vida, do que buscar os sonhos e os recursos do mundo. E quando nos achegamos ao Senhor, tendo Ele como amigo, nós começamos a aparecer com Ele, nós começamos a andar com Ele, e aí começamos a enxergar a vida no que faria Jesus em meu lugar. E aí começamos a fazer as escolhas corretas, começamos a achar graça, achar beleza na decoração que o Senhor faz na nossa vida. Então que você possa receber essa palavra, e que a carência venha a ser suprida, que não te falte mais algo, que você tenha a presença, porque tendo a presença não vai faltar, vai ficar só as lembranças, só momentos bons de pessoas que passaram na sua vida, que fizeram parte da sua vida, talvez por algum motivo não faz parte mais, e a gente tem que o quê? Superar, e superar com o Senhor, em qualquer fase da nossa vida, evoluir para glorificar ao nome do Senhor, porque Ele está no controle de tudo, e além de estar no controle de tudo, Ele é mestre na nossa vida, Ele é o nosso nosso amigo. E trazendo esse entendimento, podemos analisarmos e refletir que o sofrimento muitas vezes está em focarmos no problema, ao invés de olhar para Ele, que Ele tem a solução,
Eu sei que muitas vezes você orou ao Senhor pedindo: Senhor, tira essa dor, Senhor, tira esse sentimento, e você nem sabia que era carência, ao faltar algo, é o pensamento que você gostaria que sua vida fosse diferente, mas é essa vida que Deus te proporcionou. Mas não é nessa vida que você vai ficar, você vai frutificar, você vai prosperar, ser mais que abençoado, porque se você está com o Senhor, as pessoas precisam ver luz na sua vida, precisam ver o diferencial na sua vida. E assim como Davi, ele disse que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No contexto original em hebraico, vamos dizer: o Senhor é o nosso dono, amigo íntimo não me faltará, Ele não me faltará. A presença dEle será o suficiente em todas as fases da minha vida. E a presença dEle estará sempre me direcionando. E a presença dEle não deixará eu sentir carência, não deixará eu sentir falta de nada. E se porventura o inimigo espiritual estiver ao meu redor, tentando me parar, eu vou confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele é o meu amigo. E o amigo deseja o bem para o próximo, bem para um com o outro. Então, se eu tenho essa visão que o Senhor é real, se eu creio e trazer Ele como amigo, com certeza a carência ela vai desaparecer, não vai ter mais falta. E dessa forma eu passei a superar todos os desafios, todas as circunstâncias que eu passava na minha vida. Eu comecei a olhar dessa forma: o Senhor é o meu amigo, o Senhor vai me direcionar, o meu amigo está comigo. E essa mudança Ele vai decorar a minha casa, que é a minha vida, da forma que Ele bem entender, e eu vou achar beleza. E eu vou glorificar o nome dEle em todas as circunstâncias, em dias alegres, em dias tristes. Eu sei que Ele está comigo, porque Ele não me abandona. Quando temos esse entendimento, não precisamos dar às pessoas, ao próximo, o poder de nos controlar ao ponto de nos machucar, de nos causar falta, porque estamos vivendo numa geração onde muitas pessoas depositam a sua confiança em outras. No entanto, muitas vezes essa confiança é o que? É quebrada. E quando é quebrada, ele causa decepção. E ao invés de você voltar-se para o Senhor, buscar mais ao Senhor, você muitas vezes endurece o coração, achando que ninguém presta. Mas o Senhor, Ele é o verdadeiro amigo. É nele que você tem que se apegar. É nele que você tem que confiar todos os dias da sua vida. E saber que Ele tem um plano na sua vida. Ele está no controle de tudo. É começar a enxergar com outros olhos. E eu tenho certeza que você, ouvindo esse vídeo, o Senhor tocou no seu coração e fez aquilo que ninguém mais pode fazer. Te trouxe ânimo, te trouxe vida e te trouxe vontade de conhecer Ele como amigo íntimo, ao ponto de dizer, como Davi disse: o Senhor é o meu amigo. E Ele sendo meu amigo, nada vai me faltar. Ele é o meu amigo, a presença dEle suprirá a minha vida. E o nome dEle será glorificado em todo momento. E eu não estarei sozinho, você não estará sozinha. É declarar e com isso usar autoridade. Porque quando usamos autoridade, que é no nome de Jesus, o inimigo bate em retirada. Porque não é somente falar de sentimentos, do que se passa dentro de nós. Existe um âmbito espiritual, e encarar esse espiritual como de fato devemos encarar, com o nome de Jesus. Ninguém tem a força, ninguém pode, a não ser o nome de Jesus, encarar o espiritual. O espiritual, ele está aí acontecendo ao mar. Mas o Senhor, Ele nos proporciona o hoje, o agora, da gente nos posicionar. E a fé é uma arma fundamental para que possamos usar dessa autoridade que há no nome de Jesus na nossa vida. Trazendo Ele como amigo íntimo, a gente pode declarar e determinar no nosso lar bênçãos, repreender o mal, repreender o inimigo que muitas vezes vem disfarçado, tentando tragar a nossa vida, tirar a nossa alegria. Com Jesus sendo nosso amigo, nós temos a percepção do espiritual, porque tudo é espiritual. Quando eu tenho esse entendimento, eu uso as armas necessárias, que é o entendimento de que eu preciso ter fé, que eu não posso desanimar, que aqui nessa terra o inimigo, ele está tentando tragar a nossa alma. O inimigo se alimenta
da sua fraqueza. Se Ele está ao nosso derredor, Ele não sabe o que te deixa chateado. Ele sabe o que te deixa cabisbaixo, triste. Mas nós, quando somos amigos íntimos do Senhor, quando o inimigo vem disfarçado ou vem trazendo dúvidas da nossa mente, nós repreendemos, porque somos amigos íntimos do Senhor. Nós sabemos quem o Senhor é. Nós reconhecemos Ele como o nosso Deus, o único a ser adorado. E para adorar o nome do Senhor, não devemos somente dizer que cremos nele pela boca, da boca para fora, mas devemos usar esse crer na nossa vida, no contexto num todo, na nossa casa, onde formos, no nosso trabalho. Se você estuda, é ser um diferencial, por mais que os outros te achem uma pessoa diferente, que não se enquadra nos estilos do mundo, por mais que te excluam dos grupinhos de amizades, não importa, o importante é que você tenha o Senhor como seu amigo íntimo, porque Ele sim proverá na minha e na tua vida aquilo que precisamos. Prosperidade está em ser grato, é ter em abundância, é poder acordar pela manhã e saber que você tem alguém que luta por você, que está por você, que está a te ouvir e se importa com você, mesmo você tendo as suas falhas, os seus altos, os seus baixos, mas o Senhor nos ensina a buscar o equilíbrio nele, para que não venhamos abrir brechas, para que o inimigo venha trabalhar a nossa vida e tirar aquilo que é tão importante, a nossa fé, a nossa comunhão com o amigo íntimo dele. Não é só amigo, tem que ser íntimo. Tá entendendo? Então que esse vídeo venha impactar a sua vida de uma tal forma que quando você acordar no próximo dia, você possa se lembrar dessa palavra: eu preciso ser amigo íntimo do Senhor. E aí você, trazendo esse contexto para a sua vida, você vai começar a enxergar e ter entendimento de coisas que você não tinha na sua vida, de memórias. E vai entender que aquele livramento era a mão de Deus. Que muitas vezes não aconteceu da forma que você não queria, também era a mão de Deus. Porque Deus, Ele cuida dos seus. Ele sabe que você é, a sua estrutura. Mas a nossa vida também é feita de escolhas. Ele permite, Ele deixa você escolher. Se você quer ir para o mundo, usufruir das coisas do mundo, o que acontece? Você não é amigo de Deus, porque o pecado entra, te afasta, o pecado nos afasta de Deus. É o que muitos estão vivendo. Muitas vezes conhecem, quando ouvem uma palavra, quando ouvem um vídeo como esse, se sentem comovidos, sentem dentro do íntimo que esse é o caminho, que esse é a verdade, mas mesmo assim preferem buscar as coisas do mundo, porque estão no vício do mundo. Porque não querem deixar a juventude, se apegam em algo. E uma coisa é fato: como tudo passa, aquilo que você está apegado vai passar. E aí vai faltar, e quando faltar você vai sentir o que? A carência. E o Espírito do Senhor não quer que você sinta a carência. O Espírito do Senhor quer que você seja suprido. Tenha a intimidade com Ele, tenha a presença dEle, para que você possa repousar em pastos verdejantes, descansar em todos os momentos, ter uma vida cheia do Senhor. Quando Jesus, Ele falou para os seus discípulos, lá em João no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, é crer. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, na casa de Deus há muitas moradas. Você, o Senhor te convida para morar lá com Ele. Mas o Senhor diz em sua palavra que para ir morar com o Pai tem que andar no caminho. Que caminho é o Senhor Jesus? A gente estamos aqui na evolução, a gente estamos evoluindo no aprendizado. Passamos por lutas para aprender, para evoluirmos. O Senhor permite situações, sim, para que possamos ter uma nova visão e buscamos estar mais próximo dEle. E até mesmo aqueles que já estão no caminho e estão passando por provação, é para que sejam ainda mais aperfeiçoados.
Isso é a vida. A vida é se posicionar diante das circunstâncias. Mas esse se posicionar tem que ser, ou você está com Deus, ou você está contra Deus. Não existe meio termo, nem a dúvida. Existe um Criador, e esse Criador tem um plano para nós, e esse propósito é de um dia irmos morar lá no céu. E essa oportunidade que estamos vivendo aqui na vida, entendemos que existe esse reino. E esse reino é do Senhor. E precisamos querer buscar ao Senhor. Porque as coisas terrenas passam. E é dessa forma, você recebendo essa palavra, ouvindo esse vídeo, que você possa sentir mais leve, sentir que você tem o direito de ter uma nova visão, um novo esclarecer do Espírito do Senhor, e que o Senhor seja o seu amigo mais íntimo, e que nada te falte, que é a presença do Senhor. A provisão vai ter, as demais coisas vai ser o que? Acrescentadas. Encare os problemas de uma forma diferente. Encare perguntando: Senhor, o que eu faço mediante esse problema? Me dá o entendimento, me dá o direcionamento. Não é ser metade de Deus e a outra metade ser ira, ser fúria, usar o ego. Não, o Senhor está vendo todas as coisas. Quem perde se distanciando do Senhor não é o Senhor, é você. Muitas pessoas vivem dessa forma, vivem metade homem, metade servindo a Deus, e não se posiciona de fato na conversão. Eu entrego a minha vida de fato, eu não entrego por metade, Senhor. Eu quero viver uma nova novidade de vida no Senhor. Eu quero que o Senhor mude a minha história, decore a minha vida conforme o teu querer e a tua vontade. Traga o propósito do Senhor sobre mim, e que eu possa ser usado, e que eu possa viver esse propósito. Porque quando vivemos o propósito do Senhor, temos felicidade, não temos falta de nada, as coisas acontecem. E entendemos que mesmo que o tempo passe, vivemos o que tinha que ser vivido. As pessoas estão buscando qualidade de vida, que é muito importante. É muito importante cuidar de todas as áreas da nossa vida. Mas também a gente tem que entender que em primeiro tem que estar o reino do Senhor. Não adianta orar e não vigiar. E também não adianta vigiar e não orar. A oração é você parar para ter uma intimidade com o Senhor. E não é só somente dobrar os joelhos, é você ter uma intimidade no seu dia a dia, de ter o seu pensamento no Senhor. Tem pessoas que têm um pensamento ruins, pensamentos sujos, pensamentos que não agradam a Deus. Você tem que falar: Deus, esse pensamento não te agrada, tira daí, para que você possa viver o seu dia a dia em santidade, porque a palavra diz sobre a santidade. E por mais que você ouça essa palavra, você pode dizer assim: mas tudo que eu vivi é impossível. Não, não é impossível, porque quando temos o Senhor como amigo íntimo, Ele tem poder. Será que você pode dizer que o Senhor Jesus tem poder? Ele tem poder para tirar pensamentos ruins, tirar pensamentos sujos, de fazer uma nova vida, uma nova pessoa, porque Ele tem poder. Nós não podemos nada. Eu não venho aqui falar do meu nome, eu posso falar sobre mim. Mas quem tem poder, quem pode fazer algo por você é o Senhor. Ele cura, Ele tem poder de cura. Ele arranca a enfermidade em milagres, algo extraordinário. Lembra dos testemunhos que você já ouviu do que o Senhor fez? Será que Ele não pode fazer na sua vida? Pode! Você crê, busque o seu milagre, persevere no milagre. O Senhor, Ele entra aonde ninguém pode entrar, na causa impossível. Essa causa que você fala: Senhor, é impossível, mas para o Senhor é possível. Tudo o que pedimos ao Senhor tem que ser para glorificar ao nome dEle. Agora, se pedirmos algo que não seja para glorificar ao nome dEle, não tem o porquê Ele te conceder, para que você se autodestrua. Não, Ele quer que você evolua daquilo que Ele te chamou. Para isso você tem que saber quem você é. E quem eu e você somos? Amigos íntimos dEle. E sendo amigo íntimos, Ele vai palpitar, Ele vai falar: faça desse jeito, dessa forma, mude isso. Você vai ter uma outra percepção. Peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais. Peça para o Senhor te dar sensibilidade no ouvir a voz dEle, quer seja no abrir a palavra, quer seja no dia a dia. O Senhor está a falar conosco todos os dias, através dos sinais. Só que nós temos que ter a percepção. Temos que ter o que? A sensibilidade. Muitas pessoas são religiosas, mas não têm sensibilidade. Não se parece com Cristo, não busca servir ao Senhor.
Então traga isso para você. Não ouça esse vídeo como parou com os outros. Não, Deus está falando comigo. Eu quero ser amigo íntimo do Senhor. Eu quero poder falar com Ele e Ele me ouvir e eu ouvi-lo. Eu quero poder ser transformado. Eu quero ser muito mais aquilo que eu já sou para com o Senhor. Eu quero ter essa paz, mas essa paz do Senhor na minha vida. E eu quero poder contemplar tudo aquilo que Ele tem. Você começa a entender que aquilo que você tinha falta, como carência, não faz falta mais. Porque a sua atenção estava em coisas, não no reino de Deus e sua justiça. Você pode ter lembranças, você pode ter memórias. Você pode dizer, eu vivi isso, mas você não pode sentir dor. Você não pode ficar naquele pensamento dizendo, eu perdi. Falta algo. Mas quando temos o Senhor Jesus como nosso amigo íntimo, nada nos faltará. Que você possa receber essa palavra. Vamos ter outros temas aqui no podcast. O Senhor esteve presente aqui nesse lugar. E lembre-se, nós estamos juntos. Terá mais vídeos aí que você possa ouvir e ser mais abençoado e compartilhar para que outras pessoas também recebam e seja mais que abençoado. Estamos encerrando este vídeo. Agradeço a sua atenção e que daqui para frente seja algo mais que especial, extraordinário na sua vida, o seu dia a dia, a sua forma de enxergar, e que você possa ler, pegar esses Salmos 23, você ler e entender da importância dele e do que o salmista estava sentindo. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos deu essa oportunidade de poder ter uma nova visão, de enxergar de uma forma diferente, porque não estamos sozinhos. Eu não preciso sofrer. Eu preciso decidir não sofrer. E decidir não sofrer eu decido ter o Senhor como amigo íntimo. Eu decido prosseguir com o Senhor. Eu decido viver as fases da minha vida conforme o querer do Senhor. Independente do cenário. Eu sei que Ele está no controle. Ele pode todas as coisas. E eu vou ter um testemunho lindo para contar. Que você possa deixar aqui os comentários. Contar o seu testemunho. Que você possa ser mais que abençoado. Não somente através desse vídeo, mas nos próximos que virão. Que eu creio que vai ser bênção. Até a próxima.